Olá, hoje é o dia 1º de agosto, né? Estamos no ano 2015 e aqui estudaremos a lição número 10, Felipe como missionário. Vocês devem estar vendo aqui atrás o que eu mostrei há alguns meses antes. O meu pé de feijão, né, que está aí, velho, secando. Se gear no inverno ele morre, se não gear eu vou poder cortar ele embaixo, ele volta de novo, espero que aconteça isso, ou se gear que não seja tão forte. Mas enfim, estamos colhendo as últimas vagens de um feijão muito gostoso. E eu gosto desse pé, né? Mas estamos aqui para estudar a lição, né? Então você fica observando o pé de feijão, vamos estudando a lição. E o sol ali está declinando, então eu tenho que ser um pouco rápido, porque senão daqui a pouco estará escuro. Vamos então fazer a nossa oração de costume. Santíssimo e poderoso, grandioso, misericordioso Deus, assista-nos nesse estudo, a mim e todos aqueles que assistirem esse vídeo. Que o teu poderoso Espírito Santo possa nos transformar, assim como foi com Felipe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o assunto dessa semana é Felipe, né? O missionário não é Felipe, o discípulo de Jesus, esse é o apóstolo de Jesus, aqui é o Felipe, outro Felipe, né? Então aqui diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, até aos confins da terra. Aqui está a estratégia de Jesus Cristo, né? Começar numa sede, num ponto central. Ir expandindo, 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 até que chegue a alcançar o mundo inteiro. Então, começa pela Judeia, a expansão, né? Era a sede em Jerusalém, vai se expandindo pela Judeia, já vai abrangendo logo Samaria, que está ali junto, na Judeia, né? Ao lado, e dali vai se expandindo para cada vez mais longe, até que alcance o mundo inteiro. Eu fiz uma ilustração aqui como se fosse as ondas. Você tem um lago, atira uma pedra lá no meio, mais ou menos no meio do lago, em qualquer lugar também pode ser. E se forma ondas, as ondas vão se expandindo até que alcança a margem, o mundo inteiro, né? É interessante aqui que eu fiz uma pesquisa sobre alguns dados. Lá pelo ano 100, deveriam ser em torno de 6 milhões de cristãos, né? Bom, hoje são 22 milhões de adventistas. E a proporção naquele tempo era bem diferente da proporção de hoje. Estimam que havia em torno de 300 milhões de pessoas no planeta naqueles dias, lá pelo ano 100. Então isso dá 2% de cristãos, verdadeiros cristãos. Hoje nós temos bem mais que 2% de cristãos no mundo. Mas cristãos que obedecem à Bíblia integralmente, havia naquele tempo só tinha esses, então 2%. E os 22 milhões de adventistas hoje representam 0,3% da população. Se nós fôssemos 2%, seríamos 140 milhões de adventistas do sétimo dia, né? Isso não quer dizer que nós temos que chegar a 140 milhões, não é isso, é apenas uma ilustração da proporção. Muito bem, Felipe começou como? De que maneira? Aí eu ilustro aqui, né, dizendo que havia os chatos, né? Sempre tem aqueles chatos que reclamam das coisas, né? E inclusive escrevi no comentário, um famosíssimo pastor da igreja, ele pregou um dia, eu assisti essa pregação no YouTube. Tem aqueles os críticos que sempre estão reclamando de tudo, né? Não dá bola para eles, deixa eles. Não é bem assim. A universidade tem por função formar
pessoas com capacidade crítica. O que é uma pessoa com capacidade crítica? Uma pessoa que sabe avaliar entre duas realidades ou três realidades e tem condições de escolher alguma ou de fazer análises sobre as conveniências entre uma realidade e outra realidade. Ou seja, uma proposta, um projeto, mas poderia ser diferente, etc. E tal, né? Esses são os críticos, os bons críticos. Vamos dizer. Tem aqueles que só xaropeiam, aqueles que não têm fundamento de nada, esses não são, são xaropes. Né? Aqui se diz assim, se chama assim. Pois bem, naquele tempo surgiram os críticos, os murmuradores, os que reclamam. Né? Eles estavam reclamando de quê? Então, as viúvas gregas estão recebendo menos do que as viúvas hebreias, né? Estão recebendo menos. Eu não sei como é que, se isso procedia ou não procedia, não diz na Bíblia. O fato é que os apóstolos é que cuidavam das viúvas, a igreja toda recolhia alimentos, etc. E os apóstolos cuidavam de algumas viúvas que tinha lá. Mas talvez, certamente os apóstolos não estavam dando mais para umas e menos para outras. Se isso acontecia, era em função talvez de muito trabalho, enfim, a estrutura organizacional ainda não estava correspondendo, né? Não havia suficiente estrutura organizacional. E graças a essa reclamação, a igreja se reuniu, etc., e se organizou melhor para atender esse assunto, criando os diáconos. Até hoje existem os diáconos. Aí eu pergunto, e se aquelas pessoas não tivessem reclamado? Quem sabe não teríamos os diáconos, né? Então, em tempo, logo no início da igreja, a igreja se organizou para servir as pessoas. A igreja é para servir. E, graças a essas pessoas, então, hoje nós temos os diáconos. Tem que ouvir os críticos. Não são todos os que têm coragem de dizer certas coisas, né? E a maciça maioria dos líderes não tem capacidade nem competência de ouvir críticos. Saem correndo, dão de ombros. Isso é um grave problema. A minha função de professor, ela melhora porque alguns poucos alunos, né, que muitas vezes são chamados chatos, mas não xaropes, chatos, eles me alertam e eu procuro aperfeiçoar a partir deles, né? Nas empresas, clientes, os melhores clientes são aqueles que dizem para a empresa: olha, eu não gostei desse atendimento ou daquilo. Tem aqueles que estão sempre fazendo cafuné, etc. E tal. Esses não contribuem muita coisa. Por exemplo, um pastor de igreja, né? Um que outro são aqueles que criticam o pastor, que não prega muito bem, que não atende muito bem, que não sei isso, sei aquilo, etc. E tal. O pastor não gosta disso. Os pastores, em geral, gostam de ver aqueles que fazem cafuné. Parabéns, sempre parabéns. Esses são medíocres, certo? Porque eles, às vezes, até falam pelas costas, mas não ajudam em nada para aperfeiçoar a estrutura. Aqui, quem ajudou a aperfeiçoar a estrutura foram aqueles que reclamaram. Eu não sei se eles tinham razão ou não tinham, se de fato acontecia esse problema, mas uma coisa eu sei: se criaram os diáconos. E um desses diáconos era esse tal de Felipe. E Felipe, felizmente, no servir aprendeu muitas coisas e se tornou poderoso. No servir ele fez um bom trabalho. Jovens da igreja, prestem atenção, trabalhem para a igreja. Procurem um cargo, alguma coisa, se aliem com quem está fazendo alguma coisa, trabalhem para a igreja. Vocês vão ver, vocês vão se capacitar para a vida. Seja para a vida espiritual, seja para a vida profissional, né? Um dia desses eu acho que eu conto como é que foi que eu me tornei professor, sendo eu um tímido ao extremo. Bom, então Felipe era um servidor, né? E esse Felipe, ele teve que enfrentar a perseguição de Saulo. Não critiquem sempre os que são contra, não é? Porque Saulo era contra. Graças a Saulo, Felipe foi pregar em Samaria, né? E a igreja se espalhou, e Saulo depois se converteu. Ele era um autêntico. Ele achava que estava fazendo certo, estava fazendo errado. Quando ele descobriu que estava fazendo errado, ele trocou de estratégia imediatamente. Então Saulo era autêntico. Ele se tornou Paulo o maior evangelista de todos os tempos, né? Atos dos Apóstolos, ele se chama Atos de Paulo. É o personagem mais presente ali. Então,
Felipe saiu, já foi pregar em Samaria, lá descobriram que Felipe estava fazendo uma excelente pregação, com milagres, etc. Em Samaria, já mandaram mais outros para Samaria, né? A igreja de Jerusalém mandou mais apoio para Samaria, etc. A igreja foi crescendo, e como eu estava dizendo, no ano 100 eram 6 milhões de pessoas. Se estima que no ano 100 havia 300 milhões de pessoas, então a igreja estava com 2% da população do mundo dentro da igreja, 2%. Hoje a igreja adventista tem 0,3%. E nós devíamos ter 140 milhões, né, como eu diria. Bom, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós temos muito ainda a trabalhar. Não sei se temos que chegar a 140 milhões, não é essa a questão. E sim que nós temos que alertar a todas as pessoas do mundo inteiro. Isso, né? Quem sabe chegamos a esse número? Não importa. O que importa é que todos saibam e tomem uma decisão, ou contra ou a favor de Jesus Cristo. Isso é o que importa. Então, aqui, Felipe foi para Samaria, depois dali, o Espírito Santo mandou ele para outro lugar, para outra região, etc. Ele foi caminhando, e daí o Espírito Santo disse assim, olha, tem uma carruagem lá, vai, caminha do lado daquela carruagem. Ele foi, caminhou, o que ele viu? Ouviu. O sujeito que estava em cima da carruagem, que era um eunuco, servo, alto nível, da rainha de Candace, da África, que cuidava das finanças ali, estava lendo o livro de Isaías 53, versículo 7 e 8, hoje, né? E estava lendo ali sobre Jesus Cristo, mas ele não sabia, ele não estava entendendo se aquele sujeito que estava falando ali, do que estava falando, quem era esse sujeito, não é? Ele estava querendo saber se esse era Jesus, ou se era um Salvador, o que era, ele não estava entendendo. E aí Felipe perguntou, tu está entendendo o que você está lendo? Porque ele lia em voz alta. E ele disse, não estou entendendo, se ninguém me explicar como é que eu vou entender isso aqui, eu não estou conseguindo, eu quero entender. Aí Felipe então já sabia, subiu ali ao carro e foi explicando isso e explicou toda a história. Em resumo, outra estratégia, às vezes nós temos bem pouco tempo, temos que ser capazes de fazer sínteses. Ou então para um empresário. Você não pode ir para um empresário, um executivo, um alto executivo e começar ali a fazer longas explicações, etc. Não, você tem que ir ao foco. Você tem que ter capacidade de resumir as coisas para que ele entenda. Porque ele não tem tempo, ele não gosta de ladainhas. Ele não gosta de ser prolixo, né? Tem que ser objetivo, né? E aqui, o Felipe estava trabalhando com um alto funcionário, uma pessoa de extrema inteligência, de extrema capacidade, que talvez não tivesse paciência de vir longas explicações, e Felipe foi objetivo. Chegou uma certa altura, não sei quanto tempo depois, mas era no mesmo dia, então algumas horas depois, passaram por um lugar, tinha um lago, uma água, não sei se era lago, tinha água, e eu nunca fui batizado. E depois do batismo, Felipe já não estava mais lá, o Espírito Santo o levou. Isso é exemplo de como vai ser no fim, não é? No fim, o Espírito Santo, Deus tomará as rédeas em suas próprias mãos e a mensagem será levada a uma velocidade extremamente grande, porque Deus e os anjos e o Espírito Santo estarão juntos e nós seremos meramente instrumentos, não é? Essa história de Felipe é magnífica, não é? Então, vamos aqui adiante, para já a parte final. Felipe nos dá um exemplo. Por que tudo isso aconteceu, Felipe? Por que ele foi escolhido como um dos diáconos? Por que ele saiu para pregar em Samaria? Por que o Espírito Santo fazia essas grandes coisas com ele? Por que ele fazia milagres? Por que as orações dele eram poderosas? Porque ele tinha uma família. Gente, esse é o ponto. Felipe era um bom pai. A esposa dele era uma boa mãe. Não diz aqui que ela era uma boa mãe, mas se deduz com absoluta certeza. Por que isso? Porque ele tinha 4 filhas excelentes cristãs. Excelentes cristãs. Sabe por quê? Você pode concluir isso? Elas foram escolhidas por Deus como profetisas, as 4. Logo, Felipe só pode ter sido um excelente pai. A sua esposa só pode ter sido uma excelente mãe, porque eles tinham excelentes filhas. Portanto, no fim dos tempos, certamente serão escolhidos como servos e servas de Deus
profetas, crianças, jovens, adultos, velhos, em excelentes famílias. Nós temos que defender a família na igreja, temos que ser excelentes na educação dos filhos. Esse é o legado, um dos legados de Felipe que ele nos deixa. Tenha toda a dedicação à sua família. Eu não estou querendo dizer aqui que aquelas famílias onde o filho saiu, não quer saber, etc e tal, está perdido todos lá dentro da família. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que um pai e uma mãe têm que se dedicar com tudo para educar seus filhos. Se algum dos filhos, ou todos, se desviarem, aí sim é problema deles. Aí Deus não vai cobrar mais os pais. E esses pais certamente poderão ser utilizados como profetas. E aqueles filhos que seguirem a educação que os pais deram, a boa educação que os pais deram, certamente também serão aproveitados por Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Felipe, com suas 4 filhas, ou seja, aquelas 6 pessoas, aquela família, se tornou um lugar de referência para outros evangelistas que iam lá se hospedar, dali saíam para pregar, dali vinha gente para ouvir, ali se tornou um lugar tipo quase que uma mini universidade de ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a salvação. E Felipe foi pregando em toda a margem da costa do oceano do Mediterrâneo, era o oceano do mar Mediterrâneo, pregava ali, né? De Cesareia até Azoto, toda aquela região ali ele foi pregando, etc. E o seu lar se tornou uma referência. Morava em Cesareia, se tornou uma referência, né? Assim funcionava o poder de Deus. Assim certamente funcionará no final dos tempos. Ó queridos, nós temos que nos entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo para sermos poderosos nas mãos do Espírito Santo, conforme é prometido. Que assim seja com todos nós, e como já está escurecendo, também como terminou o assunto, né? Vamos fazer a oração final. Santíssimo e poderoso Deus, esteja com todos nós, para que possamos participar da conclusão da obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.